No Especial Saúde, no Económico TV, voltamos hoje a falar de linfomas e depois da análise geral sobre estas patologias. Hoje vamos centrar o debate com os convidados que temos e que vêm connosco desde o anterior programa no tratamento e na recuperação dos doentes. Estão comigo 3 especialistas clínicos do IPO, já estavam no programa anterior, como eu disse: Maria Gomes da Silva, diretora do Departamento de Hematologia do IPO de Lisboa; José Cabeçadas, diretor do Serviço de Anatomia Patológica também do Instituto Português de Oncologia de Lisboa; e Nuno Miranda, que além de médico do IPO é igualmente o diretor do Programa Nacional para as Doenças Oncológicas da Direção-Geral de Saúde, com mais responsabilidade nesta matéria. Muito obrigada a todos por voltarem a estar comigo. Dr. Nuno, como se tratam os linfomas? É esta a questão que todos nós queremos saber. Assim, na grande maioria dos casos, os linfomas tratam-se com quimioterapia. A escolha, pode haver alguns casos ocasionais tratados apenas com radiações, mas na grande maioria dos casos eles são tratados com quimioterapia, eventualmente com outros medicamentos associados. Em alguns casos utilizamos anticorpos dirigidos especificamente para os linfomas e começamos a utilizar uma nova família que nós chamamos de pequenas moléculas, dirigidas muito para alvos específicos em alguns linfomas. Mas, digamos, basicamente quimioterapia. Onde é que entram os transplantes de medula em todo este processo? A transplantação em relação aos linfomas é habitualmente relegada apenas para casos refratários, ou seja, casos que recaem após o tratamento inicial ou casos que nem respondem ao tratamento inicial. Tem havido alguma evolução a nível da transplantação. Há uns casos que estamos a transplantar mais, outros estamos a transplantar menos. À medida que têm surgido novos medicamentos, alguns doentes deixaram de ter necessidade de ser transplantados porque o tratamento inicial é suficientemente eficaz para excluir a transplantação como necessidade, e ao mesmo tempo, em outros casos que nós não transplantávamos porque não conseguíamos obter respostas suficientes, passámos a utilizar a transplantação como uma arma para salvar doentes em situações que antes eram para nós completamente desesperadas, e que neste momento começámos a ter capacidade de os transplantar. Portanto, tem havido uma evolução significativa, tem havido mudanças naquilo que nós transplantamos e tem havido mudanças também na taxa de sucesso de transplantação. Vamos falar da taxa de sucesso, professora, bem-vinda. Será que temos dados? Habitualmente dizem-nos que não temos dados nenhuns em Portugal. Sim, como é que é? Às vezes não são imediatamente evidentes, mas eu penso que temos dados. Pessoalmente, e esta é a minha área de trabalho, a minha área de interesse. Claro. Tenho conhecimento dos dados dos doentes com que trabalho e anteriormente já falámos no facto do Serviço de Hematologia e Transplantação do IPO de Lisboa centralizar um número muito grande de doentes com linfoma. Nós recebemos por ano cerca de 500 novos casos de linfoma, o que é muito, é cerca de um quarto de... Para quantos médicos agora? No serviço... O trabalho é, obviamente, multidisciplinar. Logicamente. No Serviço de Hematologia que eu dirijo, nós temos neste momento 7 especialistas. Na unidade de transplante onde trabalha o Dr. Nuno Miranda temos 4 especialistas. Trabalhamos, obviamente, em conjunto, mas há tarefas muito diferenciadas para a unidade de transplantação e não tratamos estes doentes, não trabalhamos sem uma equipa de enfermagem, de administração de quimioterapia, de anatomia patológica, outras tecnologias de diagnóstico. Claro. Enfim, mas isso agora chega, os médicos que não chega. Não chega. Seríamos certamente... Mais pedidos para o Não é um para pedido, é uma Francisco constatação. É uma constatação. Naturalmente não chega e vai melhorar com certeza absoluta. Não há nenhuma dúvida sobre isso. Claro. Falávamos da taxa de sucesso. Taxa de sucesso, era como aí que eu queria digo, eu tenho a noção dos números do serviço onde trabalho e uma noção retrospectiva. É a minha função ir analisando a evolução dos casos. Tenho uma noção das taxas de sucesso na região sul, não tenho tanta noção do que se passa no país. E depois tenho, obviamente, a noção daquilo que é escrito e publicado por todos os nossos colegas e penso que nós nos comparamos facilmente à maioria dos países europeus. Dentro dos linfomas, e como tínhamos começado por conversar na sessão anterior, a primeira grande separação, e até por motivos práticos esta divisão é importante, os linfomas não Hodgkin e os linfomas de Hodgkin, os tais que foram descritos pelo Sr. Hodgkin há muito tempo, os linfomas de Hodgkin, que são francamente mais raros do que os não Hodgkin, ou seja, constituem cerca de 20 a 25% do total dos linfomas, são altamente curáveis. Isto é uma coisa boa e simpática, até porque são doenças que têm um pico de incidência em pessoas jovens
jovens, homens e mulheres jovens entre os 15 e os 30, claro. E é uma perspectiva otimista. Claro que não se curam todos, temos que ter algum cuidado na forma como abordamos isto. Mas mais de 80% dos casos, e nos casos de melhor prognóstico, sim, e nos casos localizados, sem fatores de mau prognóstico, mais de 90% dos casos curam-se. Claro. Dentro dos linfomas não Hodgkin é que já não podemos olhar para isto da mesma maneira, pela simples razão de que a heterogeneidade é enorme. Portanto, se me falar daqueles linfomas mais frequentes de todos, os tais Bs, difusos, de células grandes, 40% dos linfomas... É também uma pessoa positiva relativamente àquilo que tem visto e àquilo que tem analisado e ao presente? Portanto, o passado eu e o Dr. Nuno tem a mesma entramos visão? No Instituto Português de Oncologia muito proximamente, com cerca de um ano de diferença, e fizemos o nosso percurso na instituição exatamente ao mesmo tempo. Curiosamente assistimos à mesma coisa. Ou seja, a revolução na área do tratamento e da vida dos doentes com linfoma é extraordinária. Relação médico-anatomopatologista, como é que é? Falou há pouco que era muito importante estabelecer uma parceria, mesmo para o caso do diagnóstico, com o médico. Como é que funciona? Porque é difícil, não é? O tempo é muito limitado dos médicos, cada vez mais. Nós, no Instituto, temos a vantagem de ter uma equipa muito unida dos laboratórios com os nossos colegas clínicos. Nós reunimos todas as semanas para rever os novos doentes da semana anterior, onde juntamos a informação clínica do hematologista, do radiologista, do anatomopatologista, dos laboratórios de técnicas moleculares. Eu sou um bocadinho mais velho que eles, talvez... Entrou um ano antes. Uns 2 anos antes. 2 anos. E realmente também vi uma evolução brutal na capacidade de diagnóstico. Quando eu andava na faculdade, tirando o Hodgkin, havia 5 tipos de linfomas. Agora temos uns 40. O que é que isto significa? Pode significar que nós queremos complicar as coisas, o que também acontece. Pode significar muita coisa. Mas pode significar que nós conseguimos, dentro do que eram poucas doenças, encontrar subgrupos que vão ter comportamentos diferentes e, neste momento, conseguimos, na grande maioria das vezes, com o auxílio de alguns testes moleculares, aconselhar os nossos colegas a dizer esta terapêutica pode ser benéfica, esta pode... Não ser útil. O que eu tenho notado na prática geral da anatomia patológica e na hematopatologia em particular é a capacidade de, em colaboração com os nossos colegas clínicos, de decidir e de aconselhar qual será a melhor terapêutica para aquele doente individual. Isso é muito interessante, não é? Sente isso também, Dr. Nuno? Sinto, obviamente. Aliás, hoje em dia não é possível nós fazermos hematologia do século XX. Ou seja, nós hoje em dia, para fazermos hematologia, temos que ter um resguardo, particularmente em termos do diagnóstico, de tecnologias moleculares e outras que nos permitam orientar adequadamente o tratamento. Portanto, sem aqueles senhores não se faz nada, não é? Sem aqueles senhores não posso fazer rigorosamente nada. Sem ele não vivemos. E somos extremamente dependentes deles e extremamente dependentes deles para o bom sucesso dos doentes. Uma pergunta difícil para si, esta é difícil, aviso já antecipadamente. Como é que estamos, nós temos visto como é que o IPO trata e cuida, etc., dos doentes. Como é que estamos no tratamento do linfoma em Portugal? É assim, nós cada vez temos mais colaboração, mesmo com centros periféricos. Ou seja, cada vez é mais comum aqueles senhores, naquele laboratório de anatomia patológica, receberem amostras de outros hospitais a pedirem-lhes opinião sobre o diagnóstico. Mesmo nos nossos serviços centrais, e isto também acontece no IPO, é frequente virem doentes de outros serviços, não por iniciativa do doente, mas por iniciativa do próprio serviço, dos médicos do serviço, para referenciarem-nos, para obterem um aconselhamento em relação àquele tratamento. Fazemos também cada vez mais partilha de cuidados. Tratamentos mais simples podem ser feitos de uma forma mais periférica e tratamentos mais complicados são feitos em estruturas centrais. E esta é a evolução natural que está a acontecer ao longo do país. Eu acho que as pessoas, os hematologistas, sentem-se também todos mais confortáveis assim. Terapêuticas, tratamentos... Temos a mesma coisa para tratar os linfomas que o resto dos países da Europa e os Estados Unidos, já que o termo de comparação é esse? Sim, temos. Relativamente aos países do mundo ocidental, nós tratamos da mesma maneira. Temos os mesmos fármacos. Aquilo que é a arte do tratamento dos linfomas não é termos os fármacos, é sabermos usá-los. E andamos todos, quando eu digo é a comunidade europeia e americana, se quisermos, em relação aos linfomas,
linfomas, eu diria que a comunidade científica europeia é talvez mais sólida, mais fiável e mais, provavelmente mais produtiva. Andamos todos a tentar descobrir qual é a melhor maneira de usarmos uma pletora imensa de fármacos que pouco a Tem pouco... muitos, não é? Temos imensos. Temos imensos e vamos tendo cada vez mais, às vezes até com aprovações que são relativamente rápidas, comparando com aquilo que estávamos habituados a ver. Aquilo que precisamos de aprender, e preferencialmente todos em conjunto, é a saber usá-los na altura certa, na combinação certa, na sequência certa. É difícil. Porque repare, quando estamos a falar de uma doença que nós sabemos curar em 60% dos casos, como aquele linfoma não Hodgkin frequente, nós não podemos perder isso. Se sabemos curar em 60% ou 70% dos casos, a nossa base é alta. Portanto, o que nós queremos é chegar àquele bocadinho que nos falta. Para isso, não podemos prescindir de quimioterapia. Neste caso, não é quimioterapia apenas, é imunoquimioterapia, é quimioterapia com anticorpo monoclonal. E é sobre esse alicerce que vamos ter que construir a plataforma seguinte. É, por exemplo, o que é que vamos juntar a isso para atingirmos os próximos 30% ou 40%, e o que é que vamos juntar a isso depende de comportamentos biológicos que vamos conhecendo cada vez melhor, embora não sejam fáceis, mas vamos conhecendo cada vez melhor e que nos permitem escolher para determinados grupos biológicos este fármaco ou para outros outro fármaco. O anatomopatologista tem que ter já um conhecimento sobre farmacologia também a este nível, não é? Uma vez que são chamados muitas vezes para dizer... Isto é assim. Sim. Os anatomopatologistas, inerentemente, têm um grande interesse sobre a biologia das doenças. Nós estudamos os mecanismos da doença e usamos o conhecimento dos mecanismos da doença para fazer os diagnósticos. Neste momento, como estava a dizer a doutora Maria Gomes da Silva, as vias de sinalização dentro das células são alvos terapêuticos. E, portanto, conhecê-las é uma maneira de dizer, potencialmente, esta via é utilizável neste doente ou neste doente esta via provavelmente não é importante e este fármaco poderá não ser útil. Não só na hematologia, como em várias áreas de oncologia, nós neste momento somos chamados a dar um conselho, a dizer este fármaco funcionará ou não funcionará. Não temos que se dizer se é o primeiro, se é o segundo, felizmente. Eu não trato doentes. Participo na discussão que leva ao tratamento. Eu e os meus colegas anatomopatologistas na discussão que leva ao tratamento. Mas é muito importante essa participação cada vez mais. É extremamente importante. Dr. Nuno, para acabar e muito rapidamente, como é que estamos no tratamento do cancro em geral em Portugal? Estamos ao nível daquilo que se faz em termos de Europa. O que é que precisa? O que é que precisa? Nós, neste momento, os déficits que nós temos são essencialmente profissionais. Ou seja, nós precisamos de mais médicos, precisamos de mais enfermeiros. Temos que perceber que a população com cancro está a mudar. E temos uma população que cada vez necessita de mais cuidados. Temos, por outro lado, medicamentos mais complexos, que exigem também maior atenção por parte dos médicos que os utilizam, dos enfermeiros que os administram, até na educação dos doentes. Alguns medicamentos estão a ser introduzidos, como a professora Maria Gomes da Silva disse, muito cedo no mercado. E nós muitas vezes conhecemos mal os medicamentos que estão a ser introduzidos no mercado e estão a ser introduzidos a um ritmo que nós não estávamos habituados em lado nenhum do mundo. Ou seja, a quantidade de medicamentos introduzidos nos últimos anos... Mas isso só em Portugal? Não, em todo lado. Em todo lado. Em todo o mundo. Em todo o mundo eles estão a ser introduzidos a um ritmo muito alto. O grande desafio nos próximos tempos é o cuidar e não os medicamentos. E a realidade, segundo se diz, é que cada vez teremos mais doentes com cancro no mundo, não é? Felizmente. Felizmente? Felizmente quer dizer que cada vez estamos a viver mais. A viver mais tempo. É verdade. Muito obrigada. Dedicámos, como os espectadores que nos têm seguido perceberam, estes dois programas ao debate sobre os linfomas. Espero que tenhamos dado um bom contributo na explicação daquilo que são os linfomas de facto e de quais as armas que muitas vezes estão à disposição dos doentes e de que forma é que o IPO, não sei se vocês agora não vão ter mais gente no IPO, mas pronto, é o reverso da... Ora bem, agradeço aos três por terem estado aqui comigo neste debate. Voltamos para a semana para mais um debate sobre saúde aqui no Económico TV, no especial Saúde. Até lá.